Bellingham, por exemplo, eu não vejo como você botar o Bellingham na frente do Vinícius Júnior. Porque os caras jogam juntos no mesmo time e o destaque do time é o Vini, não é o Bellingham. Pelo contrário, o Bellingham, essa última temporada, foi um bom jogador, foi sim, claro, ele é um bom jogador, mas ele não foi o destaque do Real Madrid. O destaque do Real Madrid foi o Vinícius Júnior. Então, perder para o Bellingham, eu acho que será um absurdo completo. Porque o Bellingham não conseguiu jogar mais bola do que o Vinícius Júnior no Real Madrid. Quanto ao rendimento do Vini na seleção, o Danilo, eu diria para você o seguinte: nos falta o Ancelotti. Que pena que houve aquela história toda de tirarem o Edinaldo em um determinado momento, que fez com que o Ancelotti abandonasse a ideia de vir para cá, como ele queria vir, como ele chegou a assinar um pré-contrato. Então, isso foi a maior tragédia para o futebol brasileiro, porque a maioria dos nossos técnicos, eles são absolutamente bitolados, eles não sabem o que fazer com o Vinícius Júnior. Eles querem que o Vinícius Júnior volte para marcar lateral. Eles são todos farinha do mesmo saco. O Tite, o Fernando Diniz, o Dorival, todos eles. E aí, meu amigo, você tem uma joia como o Vinícius Júnior e você pede ele para voltar lateral. Até concordo com a tua crítica no sentido que ele parecia tão, vamos assim dizer, pilhado para poder mostrar que ele era líder, que ele exagerou. Concordo, ele exagerou mesmo. Mas é porque falta treinador. Como falta treinador no Brasil? Meu Deus do céu. Olha, eu por exemplo, acho que se o Vinícius Júnior voltar para o Flamengo, não vai acontecer nada. Porque se o Tite estiver lá, meu amigo, ele vai marcar lateral também. Pergunta se ele marca lateral no Real Madrid. Eu acho Alguém que o Vini, vê o Vini Júnior marcando lateral? Renato. As enfiadas do Kroos não tem ninguém que faça isso na seleção também. Eu acho que tem esse ponto. Mas pelo contrário, o Vini Júnior é o grande enfiador de bola hoje em dia do Real Madrid. O grande cara, o grande passador de bola é o Vini Júnior, entendeu? Claro que o Kroos é um... Na temporada passada os caras se entendiam pelo olhar. O Vini olhava, o Kroos já sabia onde colocar a bola. Tem um lance na Champions que é um negócio de louco, que ele só olha assim e o Kroos já sabe onde colocar. Eu acho que falta esse tipo de coisa também para ele, porque é muito diferente o que ele faz. Agora, se você olhar na seleção, tirando a parte de, às vezes, ter que voltar um pouco para marcar, e eu acho que na seleção ele nem volta tanto quanto ele voltava com o Tite, mas ele joga aberto pela esquerda, assim como ele joga no Real Madrid. E no jogo que ele melhor fez, ele estava um pouco mais solto, porque ele era a referência técnica da seleção, né? E enquanto você falava, eu fui até dar uma pesquisada nos números. Curioso, o Bellingham, no ano passado, na temporada passada, né, que é a temporada a partir do meio do ano, em 53 jogos fez 26 gols e 15 assistências. O Vini, em 49 jogos, 26 gols e 11 assistências. Então, nos números, não está tão diferente assim. A média do Vini é melhor, porque o Vini jogou menos. Mas eu acho que o ponto que o Danilo colocou em relação ao Kroos é o ponto que eu ia fazer antes. Tem uma questão de treinador, que não tem dúvida, e assim, o Brasil ficou com situação interina, temporária, teve toda a fase do Fernando Diniz, e aí agora o Dorival, enfim, se aclimatando e tentando trocar o pneu com a roda em andamento, o pneu com a roda em andamento é ótimo, com o carro em andamento, mas para mim a principal diferença é essa, o Real Madrid é um time melhor que a seleção brasileira. A gente precisa entender isso. Ele não tem hoje a mesma qualidade na seleção que ele tem no Real Madrid, fora a questão do entrosamento, jogar junto toda hora. Quando junta a seleção brasileira, não está aquele time e não tem aquilo que o Danilo falou, né? Que é a percepção no olhar. Os caras já sabem onde o outro vai estar. Na seleção, isso dificilmente se ajeita tão rápido, especialmente se você troca de treinador toda hora. Então, divisão de jogo, e assim, Fernando Diniz, Dorival Júnior, não são exatamente duas ideias de jogo parecidas, né? Então, a seleção também não ajuda o Vini nesse ponto. Concordo que na Copa América ele podia ter feito mais individualmente, independente do contexto, porque os adversários não são tão fortes assim, mas a seleção não ajuda, né? Os coleguinhas também não necessariamente estão no mesmo nível que os coleguinhas do Real Madrid. E agora a gente se vê numa posição, pelo menos o Dorival, né, no pós-Tite. Então, teve lá 6 meses de Ramon, que realmente não dava para considerar aquilo. Convoca, já tem data, põe o Ramon, tira o Ramon, aquela bagunça, perde para... Nem lembro mais, foi jogar contra a Nigéria, não foi? Perdeu para... Como era? Foi Nigéria, Marrocos...
Acho que Senegal ou Senegal. Togo, sei lá. Senegal, Marrocos. Gâmbia. E foi perdendo. Gâmbia, uma coisa assim, inacreditável. Ai, não dá para esperar tanto tempo assim. Põe aí apresenta o Diniz como tampão, né? Vai fazer o show de abertura para o Ancelotti. Aí perde, está em sexto. E aí vem essa notícia agora, Renato, né? Que todo mundo apura com a mesma pessoa, viu, pessoal? Quando a gente falar que o Dorival. Sumiu o som, Marília. Acho que se mutou sem querer aí, Marília. Sumiu o seu som. Voltou. Tá. Você falava. Não, eu tô falando que aquela notícia que todo mundo. Tá em todos os sites o recado que o presidente da CBF não quer dar pessoalmente pro Dorival, que acabou a minha paciência, né? Sabe aquela faixa, acabou a paz? Pegou emprestada o cartazinho, acabou a paz. Já que ele não vai falar direto pro Dorival, ele liga, acabou a paz, e todo mundo dá que acabou a paz. Porque o Dorival, diferentemente do Diniz, é um fato, teve lá 1 mês e meio dos Estados Unidos para dar uma cara para esse time. E de lá para cá, ele convocou para agora, para a primeira data que importa, que são as eliminatórias, 12 jogadores diferentes. Aí fica difícil defender também, né? Fica difícil. Ele treina. Eu não estou dizendo que ele tinha que chamar o mesmo time que fracassou, não, mas significa que esse trabalho ele vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, com o que ele fez 45 dias nos Estados Unidos? Agora o titular é o Luiz Henrique, o Estevão. O que ele vai fazer? Agora o titular é o Endrick. Passa 1 mês, 40 dias sem escalar o Endrick. Não, agora o Endrick é o titular, Renato. Não, o titular é o Pedro, que é pior ainda, que nem tinha sido convocado por ele. Quem começou o treino foi o Pedro. Foi o Pedro que torceu o joelho no maldito treino e aí entrou o Endrick no lugar dele. Não, olha, com sinceridade, eu já falei isso aqui, eu sou meio catastrofista, né? Catastrófico seria o termo certo. Eu disse que o presidente do Corinthians não termina o mandato e eu vou dizer agora que o Dorival não chega à Copa. Não acredito que o Dorival chegue à Copa. Com toda sinceridade, não acredito. Gosto do Dorival, bom treinador para o clube brasileiro, tudo, mas para a seleção brasileira, amigo, precisa um detalhe a mais. E eu continuo a dizer, o técnico da seleção brasileira, para mim, tem que ser um estrangeiro. Nesse momento, eu entregaria ao louco do Abel Ferreira. Mas, pelo menos, dentro de campo, ele trabalha muito bem. Fora é uma tragédia, mas dentro de campo ele trabalha muito bem. E não vejo ninguém... Ou então... tá bom que vai ser o Klopp, tá legal. É o Klopp. O Klopp falando alemão com os jogadores, né? Vai ser uma maravilha. Ele deve falar umas 6 línguas, o Klopp. Entre elas, garanto a você que não está o português. Não, com certeza não. Pois é. Enfim, ou então, já falei, vai até contra o meu desejo, pessoal. Vai lá na Arábia Saudita, no Sauditão, e diz, mister, temos aqui uma missão mais nobre para você. Ele vem correndo e arruma esse time rapidinho. Agora, o Dorival, cara, a convocação... Gente, na boa, Lucas Moura, com todo respeito ao futebol do Lucas Moura, que já foi um excelente jogador, nunca cheguei a achar ele craque, mas um excelente jogador. Gente, a época do Lucas Moura já passou, né? Chamar Lucas Moura de novo, porque quem foi que machucou não foi o Rafinha. O Rafinha não veio porque estava suspenso num jogo. Savinho. O Rafinha está suspenso. E aí, para não chamar só para o Paraguai, ele chamou. Um jogo. Pois é. Lucas Moura é fazer média, né? O Dorival gosta de fazer média, cara. Principalmente com jogadores que ele já dirigiu. Sabe, o Lucas Moura foi dose para elefante. Quando eu vejo convocar Lucas Moura, me dá uma desesperança em relação ao trabalho do Dorival muito grande. Ô, Alícia, o Dorival, o Diniz tinha um fantasma, né, no armário, que era o Ancelotti vai chegar. Ninguém sabe, diz que tem, acho que não tem, ninguém confirma, mas tinha lá estava casado com o Diniz paquerando o outro. Aí o Ancelotti não respondeu a piscadinha. Aí o Dorival entra num momento em que ele é o técnico do momento. Campeão da Copa do Brasil, foi campeão com o Flamengo recentemente, havia sido campeão com o Flamengo na Libertadores, também da Copa do Brasil, ajeitado o Flamengo, pegou aquele time que era uma bagunça, ajeitou e foi campeão. Vai ver que ele vai fazer isso aí com a seleção brasileira também. Mas aí o Guardiola resolveu falar que ele sonha em treinar uma seleção de novo. Aí o Klopp tá desempregado. Aí o Mourinho já falou uma vez ou outra que gostaria.
O Jorge Jesus também já falou que a seleção brasileira é o máximo do máximo do máximo, é quase o Corinthians das seleções, todo mundo quer e tudo mais. Então, o Dorival tem sem ter a seleção. Tem um fantasma, né? Ele tem lá um rival, vários rivais, porque agora tem isso ainda está intimado, agora tem que ganhar. Não sei como, né? Pois é, eu acho que a situação do Dorival talvez seja mais difícil. Bom, primeiro assim, o fantasma do Ancelotti era assim tão real quanto são os fantasmas, né? Porque àquela altura do campeonato, quem ainda acreditava que o Ancelotti viria, acredita em coisas sobrenaturais, né? E o Fernando Diniz claramente tinha uma expectativa de que se ele fizesse um bom trabalho, ele seria efetivado. Então tinha ali uma sombra, mas uma expectativa de que também ele pudesse não vir, e aí o Diniz dependesse da sua competência e da sua capacidade, coisa que não aconteceu, e com ou sem Ancelotti, o Diniz rodou. No caso do Dorival, não tem esse fantasma específico, né? Tem essa coisa assim, a pressão, mas me parece que ele fica exclusivamente por conta dos seus próprios resultados. Se o Brasil emendar uma sequência de vitórias, vai ser difícil justificar a saída dele. A menos que é isso, o Klopp, o Mourinho, esses caras batam lá na porta e falam, gente, eu quero, me dá. Aí realmente vai ser difícil dizer não. Mas, né, a parte isso acontecendo, eu vejo muito mais o Dorival, o seu destino está nas suas próprias mãos, ou nas mãos nos pés dos seus jogadores. A questão é que, assim, vai arriscar, porque o Brasil hoje está numa situação arriscada, embora seja a Copa do Mundo mais fácil de classificar da história. Se o Brasil começar a perigar e sair da zona de classificação, vão mudar tudo de novo, né? Ou vai deixar classificar e muda só para a Copa do Mundo, também não tem muito sentido, né? Esse tempo para fazer experimentos era o ano passado. E o Brasil ficou sentado esperando o Ancelotti, que não veio, e aí usou a Copa América para tentar começar a se organizar, foi o que foi, e agora precisa recuperar o estrago causado por toda a bagunça do ano passado, e o Dorival vai ter que fazer isso rapidamente, né? Então a minha dúvida é essa, vai tirar o Dorival quando? Na véspera da Copa do Mundo? Né? Eu concordo com o Renato de que é possível que ele não chegue até a Copa, mas aí você deixa o cara classificar e traz uma pessoa nova só para o principal, né, campeonato do mundo, eu acho uma situação muito difícil em que a gente está vivendo por conta do total desarranjo que é a CBF, né, que jogou o ano passado inteiro fora, e não só jogou fora no sentido de não evoluirmos, jogou fora no sentido de estamos em sexto nas eliminatórias, com 7 pontos em 6 jogos, que é uma situação, assim, olha, precisa fazer força para estar nessa situação nas eliminatórias sul-americanas, né? E a CBF conseguiu. Então, o Dorival está numa situação que também não é muito fácil, né? De não ter margem para erro. Não tem, né? O que tinha margem para erro era o ano passado e o Diniz usou ela toda. Agora é correr atrás do prejuízo. Vocês querem ver como é que o Dorival é incoerente? Põe aquele negocinho no ouvido. Que a gente vai pôr o Igor. Eu tenho que chamar o Igor. Desculpa, Renato. Ah, tá bom. Fecha o ouvido aí, porque o Igor vai vir com as notícias da seleção. E aí vai vir com essa história do Pedro. Como é que machucaram o nosso Pedro do Melved, Igor Siqueira? Não aceitamos isso. Olha, eu vim trazer quase o Cavaleiro do Apocalipse aqui, tá? Primeiro para falar aqui só pro Renato aí que a seleção tá sentindo muito falta do Tite, do jeito que tá. Então... Não, isso eu acho bom. Eu apoio. Leva rápido. Mas leva agora, já. Mas boa noite, gente. Acabando o fim de tarde aí com essas notícias aí que deixam quase 40 milhões, pelo menos, aí com medo, né, em relação ao Pedro, né, nessa situação toda, como vocês já falaram na abertura do programa. E só para organizar um pouco as ideias em relação ao time que o Dorival estava montando, né, eu vi vocês comentando sobre essa diferença, né, do que ele tinha feito na Copa América, para o que ele está pretendendo implantar nesses jogos agora das eliminatórias. Então, o time titular, só para a gente, antes de falar um pouco mais sobre o Pedro, né, começou com Alisson, que beleza, já era o goleiro, Danilo, Éder Militão e Gabriel Magalhães, tá? Uma mudança aí, segundo os nossos amigos que estavam lá no treino, na zaga da seleção brasileira, com a barração do Marquinhos. E aí o Guilherme Arana voltando na lateral esquerda, numa disputa que estava ali já com o Ender rolando, e meio campo quase praticamente do Diniz, tá? André e Bruno Guimarães aí, esse ar de dinizismo, esse meio campo da seleção, com o Paquetá um pouco à frente, o Paquetá que não estava com o Diniz por conta do rolo inteiro
da situação das apostas e tal, voltou esse ano, né? O Diniz já estava demitido. E aí na frente, Rodrigo, Vini Júnior e Endrick, que é uma formação à la Real Madrid, que o Ancelotti ainda não utilizou, mas com o fato de que o Vini volta de suspensão, né? Cumpriu suspensão na Copa América, na verdade, e aí agora ele está de volta à disposição da seleção para o jogo das eliminatórias, com o encaixe ali do Rodrigo pela direita e o nosso querido Endrick formando esse ataque. E como o Renato falou, né, os relatos dos nossos amigos lá que estavam no treino, o desenho inicial era até com o Pedro de titular, mas aconteceu. Não necessariamente foi uma questão muscular, mas a informação que vem é justamente essa situação no joelho que gera um alerta ainda mais, né, maior, né, pode ser uma torção, enfim, os exames ainda não foram feitos, a CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação, e aí ganha não só uma preocupação a própria seleção brasileira, mas, claro, a torcida do Flamengo já tão sofrida, combalida com lesões recentemente. Olha aqui, deixa eu fazer só uma observação. Durante a Copa América inteira, todo mundo pedia Rodrigo na ponta direita, Endrick no comando de ataque, Vini Júnior na esquerda. O Dorival não usou essa fórmula nunca. Veio a convocação, ele bota o Rodrigo como convocado, como meio campo. Estava lá, meia, Rodrigo. Aí ele agora bota o Rodrigo na ponta direita. Pode haver incoerência maior? Pode haver insegurança maior do que essa? Eu realmente gosto muito do Dorival, amigo, mas você na seleção está querendo bater o recorde do Diniz. E em relação ao Tite, eu acho que seria justíssimo. Justíssimo. Volta professor Adenor, sabe? Sai do Flamengo amanhã, assume já junto com o Dorival nesses próximos jogos, tá? E pronto. Aliás, eu topo até uma troca. Volta o Dorival para o Flamengo e vai o Tite para a seleção. Pronto. Bom resultado. Porque nas eliminatórias com o Tite era só passeio pro Brasil, né? Tava fácil, tava moleza, o futebol sul-americano tinha virado uma baba e o Brasil nadava de braçada para chegar à Copa do Mundo. E aí a gente, desde então, encontra essa turbulência. E só sobre essa questão do Rodrigo, Renato e amigos e amigas, detalhe é que o Rafinha não foi convocado dessa vez, né? Porque o Dorival preferiu deixar ele lá em Barcelona, já que ele estava suspenso desse jogo contra o Equador, e aí não faria sentido na cabeça do técnico trazer o cara para ficar aqui esperando, para só jogar terça-feira que vem contra o Paraguai, lá em Assunção. Então ele já não trouxe o Rafinha, que foi o titular na Copa América por ali, e ainda por cima perdeu o Savinho, né, que virou titular do Guardiola lá no Manchester City, enfim, chegaria com um status aí bem pesado para essa seleção, e aí, com essas perdas aí, um por suspensão e outro por lesão, ele optou por essa formação aí, combinando esse trio do Real Madrid. Questões para o nosso Igor. Depois dessa, a gente quer virar patriota, mas a seleção brasileira não deixa. Nem primeiro dia de data, segundo, um torce o joelho, o outro não veio só porque está suspenso. A gente perde a esperança. Alguém tem uma questão? Não tem. Acabei de mandar uma mensagem para o departamento médico da seleção para saber sobre a lesão, né? A possível lesão do Pedro, e ainda não há um diagnóstico fechado. Então, por enquanto, não sabemos a gravidade da situação. Fala, Danilo. Não, esse ponto, né, do Rafinha, o Igor já fez coberturas, inclusive a gente já cobriu junto a seleção, e ele vai lembrar quantas vezes treinadores levavam jogadores suspensos para ficar ou no grupo, para jogar uma partida, ou às vezes fazia convocação, na época fazia convocação com 23, convocava 24, porque a mais, um deles ia cortado do banco no outro jogo. Então, assim, o Dorival falar que preferiu não levar, ok, pode ser um critério dele. Agora, para mim, essa decisão dele revela que o Rafinha não é algo que ele pensa como o cara do time ou o cara essencial na equipe, porque se fosse essencial, ele estaria lá mesmo que fosse para jogar um jogo só, porque o Brasil não está assim, classificado e agora vamos fazer testes. Se ele achasse que o Rafinha era fundamental para, de repente, melhorar o jogo do Brasil, ele teria levado o Rafinha. E aí, para mim, ele levar o Lucas Moura, absolutamente nada contra a história do Lucas Moura. Muita gente falou, é uma correção da história da seleção com o Lucas Moura. Não há correção. Para mim, a seleção não tem que corrigir história nenhuma. Se ele não foi convocado quando ele estava no auge, como aconteceu com o Dudu, com o Gustavo Scarpa, com o Hulk, quando estava no Atlético Mineiro, quantos caras que a gente vai lembrar que comeram a bola aqui, demoraram para ser convocados, não vai convocar agora para corrigir rota. Então, assim, realmente, para mim, essa questão do Rafinha ter sido titular na Copa América e agora corta, e não é chamado de novo, para mim é estranho, para mim mostra realmente também algo que o Dorival, por mais que ele tente explicar, para mim não é algo que fica tão claro assim.
Vocês querem Não, um querer exemplo? acertar as contas O retroativamente Varela, é ridículo, né? Não, dizer O que Varela vai... foi Não, machucado, não foi? gente, olha só. O Varela, que está longe de ser um jogador que faça diferença em qualquer lugar, inclusive na seleção uruguaia, também está suspenso e está machucado. E mesmo assim disseram, não vem, porque a gente quer ver se bota você no segundo jogo. O Varela. E aí o Dorival não pode chamar o Rafinha, que foi titular dele na maior parte da Copa América. Quer dizer, é uma incoerência, quer dizer, mudou tudo. O fracasso da Copa América fez o Dorival repensar tudo. É difícil, viu? É difícil. Qual?